Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café, Finanças e muito mais. Histórias que transformam vidas. Esse podcast é um podcast leve, no qual a gente conversa sobre vários assuntos e aqui eu trago pessoas incríveis a cada episódio. E então, já para começar, você já vai ativar o sininho, que isso vai chegar para muito mais pessoas, não só para você. E você já vai dar o like, porque eu garanto que você vai ficar impressionado com o podcast de hoje. E se não ficar, pode tirar depois lá, tira o like. Mas assim, gente, é incrível. Então eu gostaria de recebê-los, dar boas-vindas a todos e apresentar a minha convidada de hoje. Que é assim, eu vou ter que ler, porque gente, presta atenção nisso. Ela é consultora de imagem, especialista em etiqueta e estratégia em percepção. Ajuda profissionais, empresas a fortalecerem a sua presença por meio da imagem, da comunicação e da etiqueta. Criadora do método Percepção Estratégica, aonde ela ensina a forma como somos percebidos, que isso antecede as oportunidades que a gente recebe. Olha que forte isso. A missão é mostrar que a elegância vai muito além da aparência. Ela está na maneira como nos comunicamos, nos comportamos e construímos relações de confiança e influência. Olha que convidada de peso. Gostaria de apresentar a minha convidada super especial, Ana Brito. Oi, Fer, obrigada pelo convite, pela essa Hum, apresentação maravilhosa. Imagina, é um prazer te receber, fiquei muito feliz. Sei da tua agenda complicada, mas saiu nosso podcast hoje, vai ser um Uhum. bate-papo, vai ser muito gostoso. E eu que te agradeço pela presença, seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade para a nossa conversa de hoje. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café? Então, gente, a gente começa sempre com um cafezinho. Ó, é um cafezinho mesmo. Então é um bate-papo. Você está na padaria. Zé, mostra pra gente aqui. Dá uma olhada na nossa mesa, que gostoso. É um bate-papo, é um café que a gente vai falar aqui sobre muitos assuntos. Mas eu gostaria de começar entendendo mais da história da Ana. Eu conheço parte da história dela, mas eu gostaria que vocês conhecessem mais a Ana e, entendessem qual foi a trajetória dela, como ela chegou até aqui, porque é uma trajetória, assim, realmente de muita superação, de muita batalha, e é uma história muito linda de onde ela chegou. Então, Ana, queria perguntar para você me contar um pouquinho da tua história, como foi, pode me contar da tua infância, de como você chegou até aqui. Fala pra Hum, gente um pouquinho da tua história que a gente está ansioso para saber. legal. Eu comecei a empreender muito cedo, comecei a empreender com 13 anos, mais ou menos. Nossa, E eu digo que cada um tem o seu motivo, e busca, né, a sua trajetória. E o meu começou pelo fato de eu ter ganho uma viagem do meu pai para Disney. E ele só me deu a viagem, minha mãe me deu X dólares para viajar e eu achei aquilo muito pouco. E aham. com isso eu comecei a fazer bijuterias para poder juntar dinheiro para levar mais dinheiro para a viagem. Sim. E teve um resultado muito legal, fiz a viagem e voltei com dólares. E aí Sobrou então. sobrou, Legal. sobrou. E eu voltei com dólares e aí busquei a me profissionalizar na área e comecei a trabalhar com isso. Comecei a dar aulas de Olha, bijuterias, fiz uma linha de bijuterias, tinha vendedoras com 13 meu anos. jura? Juro. Mas, assim, só para eu compreender, era bijuteria que você montava, Bijuteria que as eu contas ali e tal, ou você comprava e revendia? não, bijuteria que eu montava. Ai, personalizada. Sim, existia um designer brasileiro, que é o Antônio Bernardo, e ele criava as wishes, que eram pulseiras de couro com plaquinhas de metal desejando algumas coisas. E eu queria Aham. muito aquela pulseira. E eu pedi para o meu pai, eu falei assim: "Nossa, já vai para Disney". Aí eu comecei a fazer parecido, e aí foi dando certo, né, fui tendo as pessoas ir atrás das lojas para também deixar ela Com sob consigna 13 com anos. 13 anos. Aham, Que legal. é. E aí uma vez que você tem o teu dinheiro, a tua autonomia sem depender de pai, sem depender de mãe, você não para, né. Eu sempre digo que eu nunca tive uma infância sofrida,
Uhum. Estudei em nos melhores colégios, morava numa cobertura do Batel e tudo isso, mas eu morava com a minha avó. Então eu sempre estava em busca de ter uma autonomia que não dependesse da minha mãe, para folgar um pouco ela e ter as minhas coisas. Sim, sim. E aí eu comecei com a bijuteria, da bijuteria veio uma meu pai tinha uma importação de holografia, e aí ele me deu para vender aqui em Curitiba e trabalhar com isso, e assim foi indo. Aí fui trabalhar em loja, fui fazendo uma série de coisas e nunca mais parei. Veio a faculdade, na faculdade eu tive então meu aliás, quando eu trabalhei em loja eu tive um registro de CLT, né, Tá. com 17 anos, trabalhei em 2 lojas, gerenciei uma, e eram outras épocas, né, podia ter esse cargo de confiança. Podia, né. É. E aí quando eu entrei para a faculdade, eu fiz um estágio e logo fui efetivada. E aí foi meu período maior como CLT, e logo eu parei para empreender de novo. E aí eu montei a minha empresa de eventos, e Ai, trabalhei que por 18 legal. anos no mercado de eventos. Meu Deus, que história. Sim. Nossa, a gente parar e pensar, né, eu acredito que a gente é da mesma geração, e com 13 anos eu tenho uma história muito parecida, eu comecei vendendo Ah, sanduíche na faculdade e tal, e também nunca parei, fui aham. seletista também. Agora hoje em dia, você falar sobre isso, meu Deus do céu, né, até tem ali projetos de menor aprendiz e tal, Sim. mas quantos pais estão, às vezes, segurando os filhos, não deixa alçar voo e muitos adolescentes nem querem, né, tá uma geraçãozinha, assim, mais muito diferente da nossa, né. É uma coisa que eu costumo trabalhar bastante em casa, já tentei colocar a Mariana em vários aspectos para me ajudar, questão de criação, edição de vídeo, postagem. Tenho um certo interesse em um determinado momento, mas a gente também tem que entender que você não foi imposta para isso, eu também não fui imposta, Sim. né. E aí quando é o tempo certo, as coisas acontecem. Mariana Uhum. começa semana que vem como menor aprendiz da Caixa. Ai, jura? Aham. Você tem só ela? Tenho só ela. Que idade ela tá? 16. E aí quando você comentou ali, foi praticamente uma coisa imposta, É. um plano que você teve ali para colocá-la pra a produzir É, porque alguma assim, coisa. como a gente começou a trabalhar muito cedo, não faz Sim, sentido pra gente eles viverem sem ter postergando, né. postergando, né, o que que vai ser da Sim, vida e assim por diante. Então a gente quer impor algo que foi da nossa que sim. não posso nem dizer que foi da nossa criação, porque meu irmão, por exemplo, não tinha esse tino. Ele foi sair de Uhum, casa e foi ter o dinheiro dele só depois de formado. uhum. Então não é nem a criação, é questão de personalidade. Sim. E eu tentei por algum tempo colocar isso pra ela e não deu muito certo. E aí agora deu certo. E olha, eu acabei de falar, né, de menor aprendiz e tal, e aí foi ali que ela se encontrou, porque acredito eu, né, não sei, tô divagando aqui, mas que foi algo que faz sentido e trouxe interesse para ela, E ela né. sempre falou que ela queria fazer menor aprendiz. Ai, Ela queria que começar no legal. McDonald's. Aí As minhas ela não filhas tentou querem. e agora deu certo na Caixa. Eu tenho 2 meninas mais novas, né, de 8 e de 10, e elas ainda querem ser atendente do Mac e caixa de supermercado. Que deve ser divertido, né, pip, Sim, pip, pip, né. o dia inteiro ali. Aham, aham. Mas sabe que essa ideia de empreender muito cedo, a nossa história é muito parecida, e as minhas são mais novas, mas eu já coloco para elas: "E aí, o que que você vai arrumar?" E é bem nessa tua fala, né, você queria ir para Disney, achou Uhum. que o dinheiro era pouco, eu fiquei até surpresa, pensei: "Será que ela pesquisou antes o que ela queria comprar, quais eram as lojas, os valores?" Porque como que com 13 anos sabe o que que é pouco, o que que é muito, É porque né, sempre existiu aquele cálculo que fala que a gente tem que levar $100 por por dia. dia. Da onde que Sem existiu estalecas, isso? né, seja para onde a gente É, vá. sempre Aham. me veio à cabeça. Então, eu tinha 15 dias de viagem e minha mãe ia me dar $1.000, que era o que ela É, podia não dar. não ia dar. É. Então, em algum lugar a conta não ia fechar. Sim, E aí surgiu essa vontade de ter a pulseira, o desejo de levar mais dinheiro, e a sim. coisa E fluiu. ainda você voltou com o dinheiro, sobrou dinheiro. Voltei com dinheiro e investi em curso. Ai, que legal. E Uhum. me conta um pouquinho, assim, como que tá a tua vida profissional atual, assim? Porque você me contou até a parte ali que você começou a Os trabalhar com eventos. eventos. Quanto tempo você ficou nessa área de No eventos? mercado de eventos, aproximadamente 18 anos. Nossa, bastante tempo. Entre mercado de eventos e a minha situação atual, eu fiz
de certa forma, uma transição para o marketing de relacionamento, por um período foi em paralelo, e Uhum. ainda sou, né, duplo diamante de uma empresa de marketing de relacionamento, porque a gente não perde. E aí, dentro do marketing, surgiu através de uma pessoa da minha equipe, ela assim: "Ah, você não tá mais feliz com isso. Nossa. Por que que você não volta para a área de eventos?" Eu pensei: "Não, eventos não, adoro as minhas noivas, meus clientes, mas eu não tenho mais esse sonho de realizar sonhos. Então eu não vejo a função." Eu pensei: "O que que você me vê fazendo?" Ela falou assim: "Ana, cobra por que você faz de graça." Eu falei assim: "Como assim?" Ela falou assim: "Você toda viagem de incentivo você monta a mala, arruma looks, diz como as pessoas devem se comportar, orienta em todos os jantares o que que as pessoas vão pedir, como que elas vão comer, explica, isso já é nato teu. Uhum. Então, por que não cobrar por isso?" E de fato, a parte de etiqueta, né, a gente falar o termo etiqueta às vezes pode soar um pouco pesado, regras, coisas Uhum. rígidas, mas essa parte de receber bem, das boas maneiras, do comportamento, sempre foi algo muito presente na minha vida, pela minha família, por uma questão de criação, de outras criações também, então Sim. sempre foi muito nato, e dentro dos eventos eu sempre tive muito essa questão de precedência, da história, a hierarquia propriamente dito, que faz, um conjunto de informações que ligam para a parte da etiqueta. Sim. A imagem em si não era algo muito, natural para mim, mas sempre houve essa adequação ao código de vestimenta, ao dress code, para os eventos, e eu Sim. sempre busquei muito isso, e sempre observei que, de verdade, a forma como a gente se veste e a gente se comporta abre as portas que a gente quer. E quando Uhum. você está muito melhor preparado, você desperta aquele poder magnético das pessoas saberem o que que você faz, quem você é, e Sim. assim por diante. Então eu fui buscar a especialização, aí eu fiz fui fazer a formação de consultora de imagem e buscar uma certificação em Uhum. etiqueta, para que me desse respaldo, para Certo. eu não ser uma pessoa que fala, o que a sociedade diz por uma questão de Uma criação, guru, algo entende? assim, Como tem entendi. vários e assim, nada contra, porque tem Sim, com pessoas todo que respeito, claro. seguiram geração. E aí, eu gosto muito de estudar, e eu sempre digo que minha mãe sempre me ensinou isso, e ela reforçou isso muitas vezes para nós: educação e cultura é algo que ninguém te tira, independente da situação onde você está. Então eu fui realmente buscar toda essa certificação para ter esse embasamento, para ter mais conhecimento, para ter Uhum. mais, Repertório cultura e também, repertório, né. né, para que eu pudesse Sim, conversar com as pessoas. E aí eu transicionei para essa área e hoje atuo 100% com a parte de consultoria de imagem e que etiqueta. legal. Eu já participei com a Ana, de um curso de etiqueta feminina, né, Ana, Sim. e foi muito legal. E eu digo assim para vocês que a gente, tem alguns ambientes que a gente frequenta de networking, e sempre que eu vou, que eu tô perto da Ana, eu fico me policiando, sabe, a mãozinha, tal, daí ela já me falou: "Olha, tá tudo bem, né, fica tranquila e tudo". Mas eu já aprendi muita coisa com a Ana, mas tem um ponto que eu queria voltar um pouquinho. Quando lá na tua época de eventos, que foi te Uhum. dito, né, de você, deixar de fazer aquilo, qual foi exatamente a tua frase? Eu esqueci agora. Não era por obrigação, mas, fazer aquilo que você, não é não gostava. Quando eu resolvi que eu não queria voltar para os eventos, Isso. que eu deixei de realizar que eu não tinha mais vontade de realizar os sonhos das Sonhos, pessoas. isso. Aham. Eu acho que essa frase ela pode ser remodelada para os dias atuais. Hum. Na verdade, você continua realizando sonhos, De outra tal forma. de outra forma, É. de outra forma. Eu acredito que, e aí faz a diferença do nosso trabalho, de você ter a paixão pelo que você faz. A partir do momento que houve a minha separação, eu passei a desacreditar em tudo aquilo. E a energia que eu colocava nos eventos não era a mesma que eu colocava quando eu ainda era casada, quando eu estava buscando tudo isso. Uhum. E nesse momento as coisas passaram a não fazer mais sentido para mim,
Porque as pessoas estão ali para começar uma nova vida, para construir uma nova história, e de repente eu olhava tudo aquilo e pensei: "Ai, meu Era Deus do céu". basicamente eventos de Sociais. casamento. Uhum, Isso, tá. sociais. Então eu não achei justo eu continuar com tudo isso. E nós saímos no auge da nossa carreira, nós fomos até o último contrato sem que ninguém Vocês soubesse. eram sócios? Eu tinha a minha mãe como minha sócia, Ah, tá. e nós fomos até o último dia sem que ninguém soubesse que a gente ia encerrar e parar com as atividades. Uhum. No dia do nosso último evento, eu publiquei uma nota nas redes sociais comunicando que a gente tinha fechado a nossa empresa e que aí eu ia seguir com outros passos e assim por diante. Sim. E aí foi um susto para a sociedade, para o mercado de eventos, porque a gente estava lá no topo. É, eu acho assim, sim, foi um susto. Os clientes que já haviam contratado foram honrados, Exatamente. fecha aspas. Mas e para você colocar os 2 pés em águas novas? Porque assim, é aquilo que você falou, né, você, fez uma migração de carreira e era muito confortável a parte de eventos para você. Sim. Aham. E como você se sentiu, assim, naquele momento decisório? Ah, Teve medo? Estava estufada: "Não, eu dou conta". Como é que foi, É. assim, essa parte? Então, eu tenho 2 histórias com relação à transição de carreira. Tá, Nesse momento dos eventos para o marketing de relacionamento, eu levei por cerca de 3 anos os 2 juntos, tá. tá. Surgiu um novo relacionamento e aí a minha agenda de eventos de 2 a 3 anos de antecedência não batia com a nova organização de vida e momento que Uhum. eu estava, então isso já me acendeu, né, outra luzinha, e aí eu resolvi parar. Mas eu levei 3 anos para fechar minha agenda, para fazer o último Tá. evento, tá. Então isso há muito tempo era satisfatório. É que as pessoas contratam bem antes, né? S Agora mudou um pouquinho, É? depois de tudo que a gente passou, né, mas antes era isso. Tá. E o primeiro alerta que me deu foi justamente do dia que eu soube que eu estava grávida da minha filha, Uhum. eu fechei um contrato para 2 anos e meio depois. Eu ia passar a gestação inteira, a minha Uhum. filha ia ter feito 1 ano. E a noiva ainda não tinha casado, então foi o primeiro alerta Bebezinha. que me deu de quanto a vida mudava. Enfim, eh, começou a eu comecei a repensar aí, mas ainda levei 3 anos para pensar em fechar a agenda. Uhum. Então, nesse momento, quando veio todas as mudanças, começou a ter esse sentimento de angústia, da realização, aconteceu de entrar para o marketing de relacionamento, que me deu uma certa segurança para ir aos poucos abandonando, fechando a agenda, evitando novos Uhum. contratos e assim por diante. Então, era outra fase da vida, eu fui muito tranquila para fazer isso. Uhum. Já da minha última transição, que é a pra A área que eu estou atual. hoje, né, eu simplesmente, num belo dia, bati no ombro do meu marido e falei: "Eu não trabalho mais com isso. A partir de amanhã, eu vou me dedicar a X períodos a estudar, a me atualizar. Depois disso, eu vou atrás dos meus primeiros clientes, e aí eu vou fazer". E de verdade, eu nunca mais fiz marketing de relacionamento. Entendi. Em nenhum momento. Eu, de fato, tomei a decisão e da noite para o dia eu virei. Teve vários momentos que eu achei que as coisas não iam acontecer, porque que as pessoas sempre falavam? Hoje eu bato no peito que eu tenho 23 anos de profissão, de Uhum. experiência, entendi todo esse conceito que não é de agora, não é assim: "Nossa, é uma profissão nova da pra Ana". Sempre existiu tudo isso. Mas, a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu me sentia, falsa, né, parecia que era uma nova profissão e as pessoas assim: "Não, Ana, você carrega uma história, você carrega com tudo isso". Claro. E ao mesmo tempo que as pessoas falavam que eu tinha 20 anos de carreira, que eu já tinha um posicionamento, que eu já tinha uma história, eu pensei: "Mas gente, não é a mesma coisa". E a gente achava que as coisas seriam muito mais rápidas, né, que as coisas vão acontecer de forma muito mais rápida. E a gente Sim. não dá tempo ao tempo para viver tudo isso. E quando eu fui ter a minha certificação internacional, que eu tomei a decisão de participar da minha certificação internacional, por exemplo, eu já queria fazer essa certificação com o retorno da minha profissão. E era Ledo algo engano, né? e era algo bastante oneroso para fazer essa Eu imagino. certificação. Aonde você fez?
Eu fiz pela escola brasileira, que é vinculada à escola britânica. Tá, Então, a primeira certificação internacional é aqui no Brasil, a segunda acontece em Londres, legal. que esse ano não teve, foi adiada para o ano que vem. Se tudo der certo, estarei lá. Eh, Tomara, tô então lá torcendo. é. E aí eu assim: "Nossa, como que eu vou fazer esse investimento se eu ainda não estou tendo retorno?". E aí foi como se fosse um passo de confirmação. O dia que eu assinei o contrato, começaram a surgir os primeiros contratos. Olha só. É. Mas foi um momento assim, eh, não digo de autossabotagem, de me sentir falsa, né, fajuta, sei lá, mas eu balanceei várias vezes. Aham. É porque é difícil, assim, né, sempre que a gente, transaciona a carreira, eu vivo um momento muito parecido, Uhum, né, eu sou do mercado financeiro há mais de 20 anos, e eu, quando decidi entrar para o digital, na mesma proposta, né, de finanças, mas que eu entendi que meu propósito era transformar, e transmitir o meu conhecimento para várias pessoas, porque isso não pode ficar só comigo, né, graças a Deus eu sempre tive empresas, já mentorei algumas empresas e sempre deu muito certo e fiquei pensando sobre isso, e quando eu decidi então migrar para o digital, aí vem, né, família, abrir teu Instagram, até eu pensava: "Meu Deus, eu vou abrir um Instagram", mas aí eu fiquei hoje em dia, é um pool de vendas, é os lo uhum. é onde as pessoas te encontram, né, e tá tudo bem, porque você tá colocando ali o seu trabalho, o seu portfólio, as atividades que você desenvolve, né, mas assim, é complicado no começo, né, tem um pessoalzinho da família ali que dá uma pegada que olha. É que de fundo a gente acha que a gente é a última bolachinha do pacote. Essa é Uhum. a verdade, que todo mundo tá vendo, que todo mundo vai se importar e assim por diante. E no fundo não é. É E difícil. mas assim, eu brinco lá em casa que os meus piores haters, a minha pior hater é minha mãe. Jura que ela mas é assim, ela chega a escrever? Ela não escreve, Ah, mas se ela não concorda, veio, publicou um vídeo, saiu um stories, ela já me manda o WhatsApp. "Ah, isso aqui não combina com você. Ah, porque não sei o quê. Ah". e daí você faz o quê? Algumas coisas, mãe, a gente leva em consideração, Sim, outras a gente simplesmente ignora. que figura. E ela te acompanha, assim, né, porque Super, pra estar até te super. mandando no Whats. Bom, eu até não sei, né, porque hater às vezes é bom, né, porque o que vem de comentário, É de repente maravilhoso. deixa ela escrever de vez em quando alguma coisinha mais leve lá, combina com ela, pra não ficar tão. Não, mas teoricamente ninguém sabe, né, que ela é minha Sim, mãe, enfim, sim. apesar porque as pessoas também buscam, né, quem comentou, quem Sim, falou, sim, sim. é muito legal de ver as pessoas: "Nossa, fulano de tal segue ela, tal pessoa faz Aham, aquilo", mas não, sim. isso não tem problema. A propósito, gente, vai estar aqui a rede da Ana, os canais dela, então vocês sigam. Tem muita dica, tem dicas ali do dia a dia. Eu fiz um curso só, a Ana tem mais vários outros, e tem dicas ali no dia a dia super legais para você assim colocar em prática já, sabe? De vestimenta. Teve um vídeo esses dias de comportamento à mesa, que, mais da metade eu sabia. Ai, eu me achei. Eu falei: "Ai, gente, como eu sou chique". Mas, assim, tem muita coisa legal para você realmente, aprender, colocar em prática, tá. Então vai estar aqui no descritivo, vocês acompanhem toda a história da Ana para vocês verem. Ela posta muita coisa legal também sobre vestimenta, que é aquilo que, né, Ana, muitas vezes a gente comunica sem abrir a boca, né. Se chegar Sim. num ambiente com determinada vestimenta, já destoa completamente. Uhum. Ou muitas vezes você já chega chegando, né, você se Sim, sobressai. sim. É assim que funciona? É assim que funciona. Primeiro a gente tem que pensar qual que é a intenção. Você quer estar no Certo. meio e ser invisível ou você quer se destacar? Uhum. Tudo eu digo, são palavras que eu sempre falo, intencionalidade, Tá. tá. De uma forma em geral, eu sempre oriento para as pessoas estarem 10% a mais. Por quê? Uhum. Você pode se diminuir, mas você não consegue aumentar. E aí, de fato, você gosta do belo, a gente sempre gosta do belo.
Então, quando você está bem vestida, Concordo. arrumada, eu não estou falando de grandes investimentos, Sim. mas estar adequada ao ambiente, às situações, a tua intencionalidade, você está à frente da maioria das pessoas. Sim. Ah, eu queria pedir, produção, você pode pegar para mim, por favor, o presente que eu ganhei da Ana hoje? Uhum. Olha só como me veio agora aqui, né, eu concordo contigo sobre intencionalidade, eu acho que, em várias carreiras, não só no código de vestimenta, enfim, mas, ser intencional naquilo que a gente faz, fala muito sobre a nossa entrega, né, Uhum. mas, pulando um pouquinho da intencionalidade, eu queria falar sobre também a tua delicadeza. Deixa eu pegar aqui, espera aí que eu tô com o microfone. Gente, olha que carinho. Eu sou uma pessoa que eu amo servir, mas um dos meus dons dons não, né, chamam linguagens do amor, né. Eu Aham. adoro receber Presentes. presentes. Então recebi da Ana hoje, até comentei com ela, não dá de ver aqui. Ela falou que floresça, que seja um lindo projeto. E aí tem uma florzinha, uma gerbera ali, mas mais para dentro, gente, tem 3 brotinhos, então é o sinal do florescer aqui no nosso Café Finanças e muito mais. E eu fiquei extremamente feliz, Ana. Ah, Obrigada pelo presente, adorei, lindo. Vou deixar aqui do ladinho, vou cuidar com muito amor e vou te mandar fotinha ainda das outras sim. brotadinhas. Eu não tenho dom para plantas, então E eu te confesso que eu não tenho muito, mas eu tenho vontade. é Assim, terapêutico. por enquanto eu sou muito honesta em te dizer que as minhas plantinhas não vão muito além, mas, sabe, eu gosto muito de planta, eu adoro flor. Uhum. Então eu gosto de ter em casa, assim, e tal. E aí agora eu tô me dedicando a aprender um pouquinho mais justamente porque eu acho belo, acho gostoso ter em casa, assim, acho que dá um ar gostoso Uhum. para casa, assim, Sim, sabe. sim. Ah, adorei o presente, achei uma delícia. Uhum. E eu gostaria de saber de você, assim, qual que é a tua relação hoje, para a gente puxar um pouquinho, porque assim, né, toda empresa, toda instituição, todo trabalho, remunerado que você faça, seja CLT, prestador de serviço, menor aprendiz, né, Uhum. tua filha, vai passar por isso também. Qual que é a tua relação hoje, ah, com relação, assim, ao meu propósito, ao que eu faço e a parte financeira. O quão importante isso é para você, ou se para você é mais importante, de repente, é uma realização. Trocando em miúdos, você se sente uma pessoa mais capitalista e está tudo bem, ou você é uma pessoa mais tranquila para essa questão, assim, de rendimentos, agora eu tô falando Pix. Uhum. Voltados mais ali para a área financeira, qual que é a tua relação hoje, com o dinheiro versus a sua, atividade que você hoje realiza, seja ela mentoria, palestra, aula, eu sei que você tem, né, Alguns muitos projetos. nichos, assim. Uhum, uhum. Falar que eu sou 100% capitalista não é verdade, Uhum. mas também falar que eu vivo numa cabana, De ONG? Não, né? também não, também não. Lógico. Eu acho que a primeira questão buscar estar realizada com o que eu faço, sentir amor pelo que eu faço e independente do estado onde a gente está, ter prazer em trabalhar, isso aqui não ser um fardo. A gente estava esses dias discutindo de escala, 5 por Escala 6x1 6 naquela por um palestra, e enfim. sim. Então, assim, para mim a escala 7 por 24 e tá tudo certo, né. Imagina. Então, em determinados momentos. Então, quando a gente tem prazer, a gente se coloca nessas situações. Mas é óbvio que eu espero ter todo o retorno financeiro para isso, ter uma estabilidade financeira, uma liberdade, então para não viver amarrada, em determinadas situações, né. E Uhum. consequentemente, quando você empreende, né, que você se torna empresária, a tua a tua o teu acesso a outros ganhos é muito maior do que a CLT. Sim. Entende? Então, nesses desde 20 anos que eu não tenho mais nenhum registro em carteira, é eh, eu nunca pensei em voltar a ser empregada, pela Uhum. liberdade de horário,
Porque o dinheiro está envolvido em várias questões, da Sim. gente poder acompanhar um filho, de ter o filho acompanhando a gente no trabalho, de ter essa liberdade de tempo, a liberdade Uhum. geográfica muitas vezes. Sim. Então acho que tudo tá envolvido. Eu costumo, falar muito, né, agora foi uma pergunta, assim, mais financeira mesmo, mas na verdade, o que me rege também, e sinto que rege você, é a questão da riqueza. E o que que Uhum, permeia a riqueza? Então tem muitas coisas que permeiam a riqueza: uhum. qualidade de vida, saúde, gestão de tempo, dinheiro, Sim. dinheiro mesmo, Uhum. monetário. Então, assim, de nada adianta a gente ter a parte monetária e um casamento frustrado, né. Uhum. Também de nada adianta você ter um casamento lindo e, assim, a gente não vive de água e pão, né. Uhum. Então eu acho que encontrar esse equilíbrio, É importante. especialmente utilizando a tua fala, fazendo aquilo que se gosta, é o creme de la creme, é maravilhoso, né, Uhum. porque a gente faz, se realiza, recebe por isso e ainda consegue ter liberdade geográfica. Eu acho isso fantástico, Sim. fantástico. Porque você pode trabalhar, obviamente, vai ter momentos ali que você vai estar presencial, né, Uhum. com o teu cliente, mas vai ter momentos que você pode fazer uma visita, não sei se você tem parente que mora fora de Curitiba? Tem alguns. Aham, Tem? aham. Em que cidade? Tenho em Florianópolis, tenho no Rio de Janeiro, Ah, tenho em tem, São Paulo, tenho fora do país. estão todos espalhadinho. Ah, então espalhadinho. Dá para você viajar tranquilamente para fora do país, visitar esse teu parente, se for o caso, e Dá. você continua as tuas entregas. Dá para ir para o Uhum. Rio, dá para ir para Sim, em qualquer Floripa. lugar. Tendo Então, internet, tá tudo resolvido. tendo internet tá tudo resolvido, né. Aham. Ai, então, isso eu acho também, uma das coisas que me motivou muito a migrar para o digital, porque eu estou como você estava, Uhum. naquele momento de transição, então eu continuo com as 2, né, eu estou com a minha empresa que eu tenho até hoje, e com o digital eu estou naquela fase de migração. Uhum. E o que mais me motivou isso foi de fato a entre para mim, foi a entrega para várias pessoas do meu conhecimento, Uhum. não de um para um, porque eu entendi, assim, um dia me caiu essa ficha, eu falei: "Gente, as pessoas precisam saber o que eu sei, Uhum. porque eu posso ajudar muitas pessoas, assim, a transformar coisas que para mim são simples, mas para os Uhum. outros, às vezes, é uma coisa completamente difícil, né". E outra foi de ter essa liberdade, de tempo e geográfica pelas minhas 2 meninas também, porque aí nossa qualidade, o tempo de qualidade que a gente consegue ter de acompanhar, assim, é fantástico, é muito maior, né. Sim, sim. E é o que eu sempre falo, o presencial adoro ter as aulas Ah, eu particulares, ter também as aulas gosto. em grupos pequenos, é muito legal, mas o teu poder de escala e de aumento de valor, ele é limitado, porque você por Sim. mais que você se torne o papa, a referência em tudo isso, tem um limite do valor que você pode cobrar. E já o digital você justamente tem o volume de pessoas, a liberdade o acesso a essas pessoas que você não teria. Uhum. O meu último lançamento da minha mentoria, minha primeira cliente é do Paraguai. Olha só, Uhum, que legal. sim. Então, aonde que eu teria acesso a ela, Sim. né? Praticamente uma agulha no palheiro, Agulha no né. palheiro. Exatamente, Não dá nem talvez menos até, né, não dá nem para considerar, né, porque exatamente. que legal. É. E aí agora você está então, conta pra gente um pouquinho, assim, quais os nichos que você pode ajudar as pessoas. Uhum, Eu sei que você tem vários produtos, mas dá uma pincelada aí para o pessoal saber exatamente, né, de que uhum. maneira, ao te acessar, eles podem ter aí, sua ajuda. Sim. De uma forma em geral, todos os meus produtos, eles entram a parte da imagem, da etiqueta e, consequentemente, no posicionamento. Porque eu acredito que eles caminham juntos. A gente não pode só fazer uma estratégia de imagem com alguém, se a gente não ter o controle da postura, os gestos, a Uhum. confiança de fazer uma conexão, né. E então
todos eles têm essa vertente, tá, que vai resultar na presença, que vai resultar no posicionamento. E eu faço as minhas consultorias, presenciais e a mentoria que é online, que traz esse olhar, né, da estratégia de imagem, dos códigos da etiqueta, de uma forma, em geral, como um todo. Então ambos têm um processo de 8 semanas, quase 3 meses, Ah, né, legal. onde a gente faz um 360, o 180 na verdade, não é 360, né, 180 na vida da pessoa com relação à forma como ela se veste, como ela se apresenta, os contatos que ela vai ter, justamente para alinhar, porque hoje as pessoas são excelentes profissionais, têm habilidades técnicas maravilhosas, mas faltam habilidades sociais, falta Uhum. essa segurança que vai transmitir exatamente quem ela é, o que ela faz só no primeiro olhar. Então, eu Sim. trago toda essa estratégia para profissionais que estão no processo de transição de carreira, pessoas que querem elevar o seu valor percebido, então serem Uhum. promovidas, porque tudo comunica. Tá, Sim. então tem o processo da consultoria, da mentoria e as palestras e os workshops que acontecem, pontualmente. E os workshops sempre que tem, aí você anuncia lá no Instagram, principalmente? A minha principal rede social é o É o Instagram, Instagram, o próximo workshop que acontece é o Etiqueta com Propósito, da imagem pessoal à influência profissional, que data é essa, dia 8 Ana? de agosto, aqui em Curitiba. Ai, gente, anota na agenda. Tem vaga ainda, Ana? Tem vaga e na Tem? verdade eu comecei a divulgação hoje, Ah, que dele, legal. tá Então, zeradinho. gente, indicação minha, ó, a Ana lançou hoje, então é 8 de agosto, tá pertinho, relativa porque o tempo passa muito voando, vamos Boa. ser ho né, vamos ser honestos, 8 de agosto, eu te digo porque aniversário da minha filha é 6 de agosto, a gente estava falando ontem sobre isso, sobre o que ela vai querer, porque precisa um tempo ali para você se Uhum. organizar. Gente, dia 8 de agosto passa voando, então você aproveita, a Ana lançou hoje, então você já vai lá, se inscreve, e aí depois você vem me contar, aí você passa para ela lá no direct agradecendo, porque é uma de fato uma situação, assim, que transforma, né. E sobre o valor percebido, eu já ouvi muito isso da Ana, né, de como a gente às vezes é muito melhor qualificado do que outro profissional, porém devido à nossa aparência, ao nosso posicionamento, ao tom de Os voz, ruídos. isso, os ruídos de imagem, né, Ana? Então, às vezes, a gente é colocado num patamar inferior, sabe? E isso é muito legal de ser trabalhado, né? Eu não tinha pensado nessa que você falou agora com relação até a uma questão, às vezes, de uma promoção. Então, às Uhum. vezes, ali você até tem mais competência que o colega, mas você às vezes está desleixado, está com uma aparência que destoa do que a empresa pede, né? Uhum. Então, isso tudo faz bastante sentido, É. assim. Você sabe que eu tenho alguns relatos, né, de pessoas que me buscaram, justamente por não ter a oportunidade que as pessoas, melhores intencionadas, vamos dizer assim, na sua forma de se vestir, de se comportar. E elas falam assim: "Ana, eu tenho um currículo melhor, eu tenho mais experiência e fulano de tal, porque é mais bonitinho", o termo é bem esse, foi Imagino. promovido. E aí, o que que acaba acontecendo? A pessoa vai ficando frustrada e acaba até desistindo de alguns sonhos, em algumas situações. Então eu tenho tido feedbacks muito legais, de pequenos ajustes, porque é o que eu sempre falo, a gente já conversou a respeito disso, Já. não é uma mudança absurda na tua forma de se vestir e do seu comportamento. É de fato eliminar alguns ruídos e trazer o olhar para o local certo, para o momento certo. E aí, Uhum. com isso, acaba acontecendo o interesse, a busca do interesse pelas pessoas e saber exatamente o que você faz e te dar novas oportunidades. Sim. Até porque não faz o menor sentido você querer mudar 360 graus, Eu falei pensando errado, agora né, não, mas não, mas assim, foi super, analisando assim: "Ah, vamos lá, eu topo fazer a consultoria de imagem, o posicionamento, mas eu sou uma pessoa, eu sou a Fernanda Colli, eu sim. tenho uma história,
eu gesticulo, eu sou italiana, sabe. Então tem coisas que eu posso melhorar? Sim, mas eu não posso também deixar a minha essência, porque daí você perde o seu eu, É, né, é, já não é mais, assim, uma é. E esse é um dos pilares da forma que eu trabalho, é justamente ter a tua essência preservada e elevar a potência que você é. uhum. Então, a mentoria se chama metamorfose, que é justamente o processo Ai, de uma sim, lagartinha que sim, passa por um processo e se transforma numa uma linda borboleta. borboleta. Ai, que lindo, Aham. que legal. Gente, e assim, né, o podcast, ele tem um momento aqui, então a Ana já falou da história dela, uma baita história aí de, né, uma trajetória linda. E chega um momento aqui que o Café Finanças e muito mais tem um momentinho que a gente chama de café expresso. E Uhum. eu não te falei isso antes, Ana. Hum. Não te preparei para esse momento. Mas eu quero saber se a Ana topa responder agora, Ana, de 2 a 3 perguntas, obrigatoriamente relacionado a finanças. Uhum. Topo, Topa? topo. Vamos Vai lá? ser divertido. Tem que ter um final, né, Aham. assim. Então, gente, eu já trago aqui, ó, eu deixo pronto algumas perguntas e eu vou de acordo com o nível do convidado, sabe? Então, assim, hoje eu vim mais leve, porque, né, a Ana é muito linda, muito polida, muito. Não vou fazer pergunta indiscreta, né? Então, sorteia você, vai lá. Até porque a gente tem essa questão da parte da etiqueta, né, Aham. que a parte dentro da cultura brasileira, finanças é algo que a gente nunca entra a fundo. Quanto você ganha, quanto você investe, qual que é o teu poder aquisitivo, é um dos assuntos que a gente não deve abordar. Isso Uhum. culturalmente no Brasil. Fora do Brasil, é muito comum. É ok? É ok, super ok. Você vai nos Estados Unidos, a pessoa fala: "Ó, meu faturamento anual é tanto, meu investimento é tanto", super tradicional, é muito da cultura brasileira. E aí é um assunto dentro dos assuntos que a gente não deve tratar. Saúde, política, religião, futebol e dinheiro. Saúde também não? Saúde no sentido de levantar bandeiras, por exemplo, Ah, tá. trazer algumas questões, a gente não deve estar Tá, não aquela relacionando, preocupação de como está a entendi, entendeu? entendi. Então, ó, vamos deixar combinado? Hum. Se cair alguma pergunta que é desconfortável, daí tá tudo bem você diz: "Essa eu não Capaz. gostei". Não, não, por favor, faço questão. Não me sinto confortável em responder e tá tudo Aham. bem, mas é uma brincadeira pra gente dar esse link aí com o finanças e muito mais. Sim, Vamos sim, ver então, vamos. vamos ver Eu leio ou você lê? fica à vontade. Leia primeiro, leia. Vamos Adorei. ver. Se caísse hoje um Pix surpresa de R$ 10.000 na sua conta, qual seria a sua primeira reação? Minha primeira reação, eu ia ficar muito feliz de surpresa, né, óbvio, óbvio. Eu também. Né, óbvio. E a gente, às vezes, não tem como saber de quem veio. Eu não sei se eu procuraria o banco, não sei. Talvez eu ia esperar um pouquinho e ver se teria algum estorno, alguma coisa assim. Aham. Mas de fato hoje, você falou que eu posso ser honesta. Por favor, toda a Hoje, sinceridade. esses 10.000 hoje, de verdade, eu iria investir numas férias. Ai, que delícia. Uhum. Porque como eu falei, a 24, 7 por 24 é normal, Sim, e eu invisto muito em estudo, e tenho investido muito no meu trabalho. E eu, de sim, fato, estou precisando descansar. dá uma Então descansada. esse daqui, como é algo que não veio planejado, eu investiria nisso. Entendi. Você sabe que eu tenho essa premissa de bom, enfim, eu tenho controles financeiros, assim, eu Imagina. sou, a maluca do mas quando eu tenho, recebimento de valores que não são previstos, eu primeiro um pouco eu guardo.
porque Aham, é meu estilo poupadora, né. aham. E aí uma outra parte eu uso para esses supérfluos, assim, sabe, alguma coisinha que eu estava querendo há algum tempo, que estava segurando ali, porque muitas vezes a gente tem condição de adquirir, de comprar, né, mas tem que ter eu pelo menos tenho, assim, aquela consciência, né, mensalmente é assim vai ser, e, né. Agora, poxa, 10.000 na minha conta hoje, Do eu nada. também ia ficar já pensou, Ana? O nosso merecimento vai lá em Mas daí você cima. vai de férias amanhã já ou tem que organizar aí? Como é que tá essa liberdade geográfica? Talvez semana que vem dá, né. Talvez semana que vem dá. Dá. Você topa responder mais uma? Sim, sim. Vamos ver. Vai lá. Ai, gente, essa foi boa. Qual hábito simples que mudou a minha vida? Eu acho que dentro desse processo de empreender, nem sempre foi o empreender, regulamentado, Uhum. mas de fato foi começar separando contas corrente. Ai, que linda, eu tenho Sabia que você ia gostar. orgulho. Nossa, eu tenho orgulho. Você tá querendo me dizer CPF, CNPJ? Antes de ser CPF e CNPJ, porque na época dos eventos eu não tinha empresa, Ok, né, então era imagina. tudo CPF, e Sim, deu sim. tudo certo, nunca a Receita Federal veio atrás de mim. Não vem agora, né. Não, mas já Mas prenotou, eu já faz muito tempo. tinha ufa. Imagina, depois desse poder de alcance, você vai, Meu Deus. né. Mas desde aquela época eu tinha uma conta corrente para uso pessoal e outra conta corrente para empresa. Ai, que orgulho. E eu sempre no marketing de relacionamento, eu sempre ensinei a minha equipe a ter isso. Hoje é muito mais fácil, tem várias contas digitais, é muito mais Sim. fácil. Mas isso de fato, com certeza, fez muita diferença. E acredite e pasme, tem tanto empresário grande, sabe, que ainda mistura bolso. Tipo, Uhum. passa da física para jurídica, da jurí isso é um pavor que eu tenho, assim. É. Eu não sou 100% perfeita com relação a isso, Uhum. mas eu tenho, né, a minha conta PJ e minha conta PF. O que é despesa da pessoa jurídica é no cartão da pessoa jurídica, toda a movimentação é lá, aí eu faço a Legal. transferência para minha conta do que é meu, isso tudo separadinho. Num sistema de reembolso, né, você tá me dizendo, é isso? Não, por exemplo, Não, é que você falou que, existem compras no cartão de sim, crédito. eu vou fazer servir um café no meu workshop. Ok. Eu vou no mercado, eu tenho meu cartão de crédito da pessoa jurídica. Ah, tá, da jurídica. Tá, tá. É tudo separadinho, Legal, tudo legal. separadinho. Eu entendi errado, eu entendi que daí era da tua física e você fazia um Não, sistema de reembolso ali mm-mm. para as contas fecharem e Não, tal. não, só quando eu pego o meu valor e transfiro para minha conta corrente. Então você com certeza é uma pessoa que sabe qual é o teu CAC, essas coisas todas, o custo do teu produto. A carinha dela. Eu acho que sim, talvez só no termo técnico ali, talvez não, mas, você deve ter um controle bem legal sobre a tua parte financeira, no sentido, do que a empresa traz de faturamento versus o que tem de gastos. Eu imagino você essa pessoa, assim, muito Não, não, 100 controladinha. não, não 100%, não 100%. E uma das coisas que eu mais busquei me especializar nos últimos tempos, é de ter um conhecimento maior com relação a isso, pra me tornar cada vez mais profissional. E tem muita coisa ainda a fazer ou a delegar para que façam para mim. Sim. Não tenho isso 100% controlado. Conta comigo, Tá bom. eu te dou uma ajuda. Última, vamos lá, que Ah, tá tô legal. adorando. Vamos ver, Ana, Te que surpreendi nas aham, respostas? super, adorei. Tá. Tá. Qual foi a compra mais sem sentido que você já fez e depois pensou: "Por que eu fiz isso?"? Sem julgamentos. Vai lá. Não, talvez, assim, não seja sem sentido, mas, assim, a compra mais, tipo assim: "É isso? Foi isso? Eu comprei mesmo?". Foi o meu primeiro carro zero, que eu fui pra loja e vi, e aí, de repente, o vendedor virou assim: "Tá, o teu cadastro é aprovado, teu carro tá pago". Eu: "Hã? Eu comprei um carro? Tá certo?".
Mas não é sem sentido, era algo que eu estava buscando, mas assim, foi rápido, tão fácil aquilo, Aham, que eu: entendi. "Como assim?", entende. Agora, compra sem Fala sentido. pra mim, assim, alguma coisa que você comprou, que você nunca usou, que você comprou por impulso, ou que você comprou, ai, chegou Z, hã, Ó, uma coisa que eu me arrependo, de ai, verdade, adoro essas, vai. é de ter jogado fora a oportunidade, tá. A gente Sim, tá falando de marketing digital, de internet, de tudo isso. tá, Em 2017, eu participei de uma imersão presencial da área do marketing multinível. A gente sempre teve muito desenvolvimento pessoal nisso. sim. A gente já fez muito curso juntas, né, Ana? Sim, sim. Então veja, estou falando de 2017, Aí quando eu comecei eu ainda a estava lá na eu ainda não estava no processo de, né, é, transição de carreira. a investir nisso, e eu fui para um evento presencial e que foi lançada uma mentoria com um dos percursores do marketing digital. E eu comprei o curso, e eu nunca assisti. E aí em 2020, quando veio a pandemia e a gente se forçou a ir para o digital, o curso já tinha caducado e eu devia, sei lá, não quero lembrar quanto que foi o investimento. Não era barato. Não deve ser, que né. Era o precursor, né? É, e aí eu Não fiquei deveria ser pensando: barato. "Imagina se eu tivesse feito esse curso 100% já em 2017 tivesse aplicado, aonde é que eu estaria?". Uhum. Então, o sem sentido foi ter jogado fora esse dinheiro, Não ter feito ali, não ter né, não ter feito. aproveitado o teu investimento. É, por que que eu fiz naquela época? Porque se eu não usei, qual foi Sim. o motivo de eu ter Nossa, acho que eu teria chorado, teria mandado e-mails, ligado: "Olha, libera meu acesso, nem tentei porque eu por sou muito favor". certinha. "Ah, me fala mais X, é pra mim é X", né, eu não Tinha tento. data, enfim, e você Tinha, que se perdeu é. ali, né. Uhum, uhum, Entendi. é. Ai, adorei as tuas Eu também adorei, respostas. adorei, Divertido isso, né? super divertido. Não, olha, adorei. Gente, então hoje foi o nosso episódio com a queridíssima Ana. Como eu já falei, aqui tá os contatos dela, você vai lá, aproveita o curso que lançou hoje, segue a Ana. E Ana, foi um enorme prazer te receber aqui. Eu fico muito feliz porque a gente, convive em cursos eventualmente, ali a gente está próxima, e você é uma pessoa que eu admiro muito, você é uma das minhas primeiras Ah, convidadas, e eu me sinto muito honrada e queria agradecer a tua presença hoje, sua disponibilidade e a leveza que foi esse nosso café hoje, foi uma delícia a nossa conversa. Então, meu muito obrigada, foi realmente um prazer ter você hoje aqui com a gente. obrigada, Fer, obrigada por essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho sobre a minha história, até mesmo da parte Pois financeira. é. Talvez, esse lado que muitas pessoas desconhecem, né, dessa trajetória de Sim, tempo, da questão de empreender desde sempre, é. desde cedo, foi muito É que legal. às vezes é um tabu, né, falar sobre isso, a gente precisa quebrar isso, né, porque, Sim. tem a ver também com as próximas gerações que estão vindo. Então eu acho que é também um papel nosso de, trazer a conversa à tona de novo, com Uhum. leveza, né. Sim, sim, isso é ótimo. Então, gente, continue aí. Eu falei lá no começo que era para você dar um joinha. Eu duvido que você vai tirar o joinha, porque depois desse bate-papo não tem como. Então eu espero vocês no próximo episódio do Café, Finanças e Muito Mais, que teremos outros convidados também super especiais, então a gente se vê logo em breve. Obrigada.